Educadores, universidades e startups. O futuro da educação está aqui. No RIEFA 2024, você terá a chance de se conectar com líderes da inovação e explorar as tendências que estão moldando o aprendizado de amanhã. Não perca a oportunidade de estar na linha de frente das transformações educacionais. Com workshops práticos, palestras inspiradoras, demonstração de inovações, networking e debates dinâmicos, você poderá se aprofundar sobre o futuro da tecnologia na educação. Inscreva-se agora pelo site riefa.com.br e faça parte desse movimento revolucionário. Mas não com o mesmo olhar. E aí vem uma pergunta também: como nós podemos olhar para isso? Eu não estou dizendo aqui de copiar esses projetos, não é nada disso, as realidades são muito diferentes, mas como que a gente pode olhar para um outro contexto e, a partir desse contexto, a gente perceber o que estamos fazendo, o que podemos melhorar, o que a gente pode tirar como exemplo disso. Bem, a Convenção da Paisagem, ela foi estabelecida no ano de 2000, né? E, resumidamente, podemos chamar de CEP, que foi adotada pelo Conselho da Europa e assinada em Florença, na Itália. Bem, a cobertura dela, o que significa essa convenção? Ela aplica-se a todas as paisagens, desde as naturais até as urbanas, incluindo as áreas degradadas e também as de alto valor estético. E aí vem só um comentário: a gente relaciona muito paisagem com a estética, né? A gente sabe que isso já é ultrapassado, mas a gente tem ainda isso dentro da sala de aula quando a gente fala em paisagem na cabeça dos alunos. Bom, instrumentos de implementação. Como que, então, a Europa previa implementar esta convenção? Bom, a implementação inclui recomendações, projetos educativos, redes de cooperação entre os Estados-membros, os países, então, signatários, e as organizações da sociedade civil. E aí tem também o objetivo de ter um impacto acadêmico. E influenciou, assim, desde 2000, a criação de cursos universitários e programas de pesquisa focados na gestão e conservação da paisagem. É o primeiro tratado internacional exclusivamente dedicado à temática da paisagem. E aí, se pensarmos em América, já houve algumas discussões, mas não há nada a esse nível, inclusive porque a gente não tem um bloco, né, nas Américas, mas não há nada nesse nível que a gente possa comparar com a América. A gente tem, podemos dizer, iniciativas muito localizadas em relação à gestão das paisagens, mas aqui vai além da gestão das paisagens. Bom, o conceito da paisagem na Convenção Europeia da Paisagem, a CEP, é o seguinte: ele é bem curtinho, mas é importante a gente se atentar a algumas questões. Qualquer parte do território, tal como é percebida pelas populações, cujo caráter resulta da ação e interação de fatores naturais ou humanos. E aí eu chamo a atenção para a questão de ser percebida pelas populações, porque se ela é percebida, não é só vista, mas também é sentida pelas populações. Muito bem. Essa definição, então, reconhece que a paisagem é uma construção tanto natural quanto cultural, formada e transformada ao longo do tempo pela interação entre o ambiente e as atividades humanas. A Convenção, então, enfatiza que todas as paisagens, sejam elas urbanas, rurais, naturais, degradadas, têm valor e merecem ser protegidas, geridas, planejadas de maneira sustentável. E aí, começamos com os objetivos. Vocês vão ver que o objetivo principal é envolver a população com a gestão e proteção das paisagens, e principalmente por meio da educação. Então, vamos lá. O primeiro objetivo é justamente esse, é promover a gestão,
promover a proteção da paisagem, gestão sustentável e o planejamento das paisagens em toda a Europa. Assegurar o reconhecimento das paisagens como elemento essencial ao patrimônio cultural, ambiental e social, e assim se tornando um documento jurídico também. Participação pública, que é incentivar a participação pública na definição e implementação de políticas da paisagem, então não envolve somente a educação formal dentro da escola básica, mas envolve também a formação fora escola. Então, existe uma série de projetos que envolvem a população e a reflexão sobre a paisagem local. A educação e a acessibilidade, que entra nesse contexto que eu acabei de falar, que é integrar, então, a educação sobre a paisagem em todos os níveis de ensino e sensibilizar a sociedade para a sua importância. Bom, e aí um dos mecanismos, por exemplo, são os observatórios da paisagem, que começaram, então, a ser implementados em toda a Europa e, atualmente, tem mais ou menos cerca de 170 observatórios da paisagem. Bom, qual que é a importância, então, dessa instituição dentro desse contexto? O objetivo de um observatório da paisagem é justamente monitorar, analisar e compreender as mudanças nas paisagens, tanto naturais quanto culturais, ao longo do tempo. Esses observatórios coletam e interpretam dados sobre diversos aspectos da paisagem, como a biodiversidade, a qualidade ambiental, o uso do solo, a arquitetura e o patrimônio cultural, com o intuito de promover a preservação, a gestão sustentável e o planejamento do território. Então, são instituições, né, muitas vezes ligadas diretamente às universidades, que promovem, então, uma série de dados, uma série de informações que permite, então, a gestão dessas paisagens e, consequentemente, a proteção das paisagens também. E, ao falar isso, parece que fica muito distante para nós, porque os nossos problemas em relação à paisagem, quando a gente olha para algumas paisagens, principalmente urbanas, a gente se pergunta, bem, a gente tem tanto problema para resolver em relação a essas paisagens, como que a gente pode comparar isso com um projeto da Europa que, em relação aos nossos problemas, né, e aí a gente pode colocar toda a América Latina, é muito difícil de serem resolvidos desse ponto de vista. Então, o que eu quero dizer é que a gente ainda tem muita coisa para resolver nas nossas paisagens, vamos dizer assim, para a gente chegar a um contexto como o contexto europeu. Mas é importante olhar para isso, porque se a gente tem iniciativas nesse sentido, e aí com iniciativas que vão envolver as escolas nesse sentido, um olhar diferente para a paisagem, talvez a gente consiga mudar em alguns, né, é um trabalho que vai ser feito aí de tijolinho a tijolinho, mas mudar um pouco e paulatinamente a forma, a maneira de ver a paisagem ou de trabalhar a paisagem na escola, que é o nosso objetivo aqui. Bom, elas servem como, os observatórios, então, servem como ferramentas para identificar as tendências, que é muito importante compreender quais são, por exemplo, as dinâmicas do território que estão acontecendo naquela área, naquele local. Então, identificar essas tendências, as pressões também que sofre o local, as ameaças às paisagens, além de apoiar a formulação de políticas públicas, promover a conscientização e a educação ambiental e facilitar a participação da sociedade na preservação e valorização das paisagens.